Boa tarde, meus irmãos. Estou aqui para falar sobre um assunto que está rendendo a maior polêmica, sobre um evento que aconteceu agora em nosso país, o Carnaval. Nesse evento, uma escola de samba, Gaviões da Fiel, representou ali em suas apresentações, seu teatro, a imagem de Jesus Cristo, supostamente Jesus Cristo, e do diabo, o bem e o mal. E até onde eu vi, o mal vencia o bem. Tá. Mas e daí? E daí que os evangélicos e os católicos se levantaram, se posicionaram contra, que era uma blasfêmia, que era isso, que era aquilo, boicotando tudo, a ponto de pessoas queimarem em ruas bandeiras do Corinthians, tá? Prometendo que nunca mais iriam torcer pelo Corinthians, pelo Gavião da Fiel, boicotando tudo. E eu fico olhando isso tudo com muita admiração, porque o que acontece é o seguinte: num país em que se faz tudo em nome de Jesus, coisas ruins, se persegue, se critica, se mata, já matou muito por aí, em nome de Jesus, se usa do Evangelho, do nome sagrado, Cristo, para arrecadar grana tirada dos seus fiéis. E isso ainda não é o mal ganhando espaço. Eu não sei o que mais pode ser. Mas o que acontece é o seguinte: me veio à memória uma passagem que está em Juízes 6, que fala da vida, da atitude de um homem, de um grande homem, Gideão. Gideão, após ter um encontro com o anjo do Senhor à noite, quando ele estava colhendo trigo, que até aquela altura se fazia isso escondido, porque os midianitas, eles eram inimigos do povo de Israel, o povo de Deus. Mas o povo estava afastado totalmente, corrompido de Deus. Por isso, Deus permitiu que os midianitas fizessem o que estavam fazendo. Israel plantava, na época da colheita eles vinham, colhia e pisava tudo e bagunçava, deixava o país em desgraça. Mas aquela desgraça toda devia-se ao fato de que o povo de Israel estavam corrompidos. O povo de Israel não estava acreditando mais em Deus, no Deus que tirou eles do Egito, no Deus que formou aquela nação, no Deus que estava conduziram eles para uma terra boa. Então eles estavam distanciados de Deus. Mas a questão é que Gideão, após entender que aquilo se tratava do anjo do Senhor, uma mensagem do céu para ele, para o povo, para libertar o povo, ele entendeu também que aquilo tudo estava acontecendo por conta do distanciamento, do desvio que Israel estava, da apostasia que aquela nação estava enfrentando em relação a Deus. Ele viu que as pessoas estavam adorando a uma imagem, a um Deus, que até então era considerado Deus, Baal. Aí tinha uma imagem do Deus Baal. Quando ele se convenceu disso, ele foi lá, quebrou aquela estátua, aquela imagem, reduziu a nada. Quebrou mesmo. Quando foi de manhã, as pessoas daquela cidade, os jovens daquela cidade, foram até a casa de Joás, que era o pai de Gideão, do valente. Aí questionaram: Joás, bota teu filho aí para fora, que vamos matá-lo. Ah, mas por quê? Porque ele destruiu a imagem de Baal.
ele reduziu a nada a imagem de nosso Deus, do Baal. E aí o pai de Gideão, em resposta a isso, disse assim: Joás, vou ler aqui para vocês, Juízes 6, 31. Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que o rodeava: defendeis a Baal? É a vós que cabe o dever de vir a seu socorro? Portanto, vos afirmo que qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um Deus, que a si mesmo se defenda, pois derribaram o seu altar. Então a questão é essa. Sabiamente ele respondeu. Ele disse: se Baal é Deus, como vocês creem, que ele mesmo se defenda. E o que é que isso tem a ver com agora, com essa situação? É que ou de fato você crê que Jesus realmente é Deus e deixa com ele, ou então vocês continuem defendendo, tentando defender o Deus indefensável. Porque Deus é Deus, ele se defende a si mesmo, ele defende a si mesmo. Ele precisa de você para defender a ele? Ele precisa que você se ire contra alguém para ir em defesa dele? A época das cruzadas acabaram. Para com isso. Não se mata mais em nome de Deus. Não se vinga o nome de Deus. Deus é Deus, meu irmão. Ou você crê ou você não crê, tá? Mas para de tentar defender a Deus. Eu não sei qual o motivo exato deles terem feito isso, essa apresentação. Não creio que seja para difamar, não para criticar, não para blasfemar. Não acredito, porque seria burrice num país tido como um país cristão. Não um país de evangélico, mas um país cristão. O evangélico é cristão, o católico é cristão, o espírita é cristão. Então, vários segmentos religiosos têm Cristo como uma referência, como uma autoridade, tá? É um país cristão. Eles não iriam fazer isso, a meu ver, porque seria burrice fazer isso, uma blasfêmia aberta, uma vez que ele depende de votação. Precisa de jurados. E ali é um negócio sério, um trabalho muito sério. Eles se preparam um ano inteiro para apresentar aquilo ali. Eles não iriam fazer, a meu ver, não iriam fazer isso com essa finalidade, tá? Então, mas seja qual for o motivo, irmão, faça como o pai de Gideão. Deus é Deus, e isso foi uma blasfêmia contra ele, se foi, que ele se defenda. Não cabe a mim, não cabe a você defender a Deus. Ele é Deus, meu irmão. Então, o que eu tinha para falar era isso. Tenho mais a falar, mas vai ficar muito longo o vídeo. Então deixa na mão de Deus. Ou então você não crê que Ele é Deus. Porque se você crê mesmo, deixa com Ele. Não tenta fazer como aqueles meninos que tentaram segurar a arca, né? Que foi o Uzá. O Uzá, ele ia conduzindo num carro de boi a arca da aliança. E o povo de Israel todo festejando que a arca estava voltando para sua casa, para o seu território, e carregando no carro de boi. Dado o momento, a roda do carro deu um tombo num buraco, caiu num buraco. Ele levou a mão para agarrar aquela arca, para defender o indefensável, para defender a Deus. No exato momento ele foi morto, foi fulminado, porque ele queria defender a quem não precisa de defesa. Então, meus irmãos, o que eu tenho para dizer é isso: deixa Deus agir da forma que Ele achar que deve agir. Não
se mete com isso não, tá? Não se mete com isso. E o nome de Deus, a verdade é essa, o nome de Deus está sendo blasfemado no mundo inteiro, na terra inteira, conforme a Escritura diz que seria. Por vossa causa o meu nome será blasfemado em toda a terra. Somos nós mesmos, tidos como evangélicos, que estamos corrompendo o sentido do Evangelho. Se a gente levasse a sério mesmo o Evangelho, se o Evangelho que é pregado em nosso país fosse levado a sério, fosse pregado com sinceridade e não com safadeza, por quem deveria realmente pregar a verdade, eles teriam receio, eles teriam respeito, tá? Então, se está sendo blasfemado, é por vossa causa, pela minha e pela sua causa, porque devemos realmente pregar o Evangelho como é, e não corrompido da forma que ele se tornou em nosso país, motivo de vergonha. Então fica assim, a paz seja convosco, juízo, deixa Deus defender, se ele achar que deve alguma resposta, tá bom? Um abraço, paz.